Olá pessoal, muito bom dia, Boker Tov, bom dia a todos, Shalom Lekulam, More Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia da semana para trazermos aqui a leitura e também comentário acerca da quarta aliá da Parashá que estamos estudando essa semana, Parashá Behaloter. Hoje é dia 16 do mês de Sivan, do ano de 2022, do ano de 5.782, dia 16 de Sivan, do ano de 5.782, e dia 15 do mês de junho, do ano de 2022. Então, hoje faremos a quarta aliá, está no capítulo 9 do livro de Bamidbar, Números, capítulo 9, do verso 15 até o capítulo 10, versículo também 10. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E no dia em que foi erigido o tabernáculo, cobriu a nuvem ao tabernáculo feito para cobrir o testemunho, e à tarde havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até pela manhã. Assim era continuamente a nuvem o cobria, e uma aparência de fogo havia de noite. E quando se retirava a nuvem de sobre a tenda, se punha em marcha os filhos de Israel, e no lugar em que pousava a nuvem, ali acampavam os filhos de Israel. Segundo o mandado do Eterno, se punham em marcha os filhos de Israel. E segundo o mandado do Eterno, acampavam durante todo o tempo em que pousava a nuvem sobre o tabernáculo. Ficavam acampados. E quando se detinha a nuvem por muitos dias sobre o tabernáculo, cuidavam os filhos de Israel da guarda do Eterno e não partiam. E às vezes sucedia que a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Eterno, acampavam, e segundo o mandado do Eterno, partiam. Às vezes sucedia que a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e se retirava a nuvem pela manhã. Então, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Retirando-se a nuvem, partiam, ou por 2 dias, ou por 1 mês, ou por 1 ano. Ao deter-se a nuvem sobre o tabernáculo para pousar sobre ele, acampavam os filhos de Israel, e não partiam, porém, quando se retirava, partiam. Segundo o mandado do Eterno, acampavam, e segundo o mandado do Eterno, partiam da guarda do Eterno, cuidavam, segundo o mandado do Eterno por meio de Moshe. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: faze para ti 2 trombetas de prata, de obra batida a farás, e servir-te-ão para a convocação da congregação e para a partida dos acampamentos. E quando as tocarem, se juntará a ti a congregação à porta da tenda da reunião, e com uma só tocarem, se juntarão a ti os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes retinindo, partirão os acampamentos que se acham no Oriente,
E quando as tocardes retinindo pela segunda vez, partirão os acampamentos que se acham ao sul, retinindo, tocarão para as suas partidas, e para fazer juntar a congregação, tocareis e não retinireis. E os filhos de Aarão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e serão para vós por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando estiverdes em guerra em vossa terra contra o adversário que vos oprime, tocareis retinindo as trombetas, e sereis recordados diante do Eterno vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. E também no dia de vossa alegria, nas vossas solenidades fixas e nos princípios de vossos meses, tocareis as trombetas sobre as vossas ofertas de elevação e sobre vossos sacrifícios de paz, e vos serão por lembrança diante de vosso Deus. Eu sou o Eterno vosso Deus. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayou lana betocheinu. Baru atah Adonai noten hatorá. Chegamos à leitura da quarta aliá, correspondente à quarta leitura da Parashá desta semana, Parashá Behaloterra. Na aliá anterior, ao terceiro dia, nós vimos na leitura acerca da ordem do Eterno para a celebração das festas de Pêssar. Porém, a aliá de hoje vai falar de dois assuntos tão importantes também para o povo e também para nós nos dias em que estamos vivendo. O primeiro assunto fala sobre a questão do momento em que o povo devia andar e quando o povo devia permanecer parado. Quando o acampamento, eles deveriam marchar ou quando eles deveriam, então, permanecer parados. Então, todo esse trajeto que o povo realmente levou ali, de 40 anos, toda a sua caminhada no deserto, pelo período de 40 anos, teve, como nós sabemos, a direção do Eterno, porque segundo o mandado do Eterno, a congregação levantava e marchava, e segundo a ordenança do Eterno, eles permaneciam no mesmo lugar. Bem, de acordo com a construção do tabernáculo, como vimos na Parashá, que fala sobre a construção do tabernáculo, o tabernáculo ele era um tamanho grande e tinha questão de montar, tinha muito trabalho a ser feito, Então tinha que montar, guardar e organizar tudo, levar, desmontar. Então, todo esse trabalho requeria, então, um esforço e uma organização. Então, de maneira que eles não saíam e não levantavam o acampamento sem ser permitido pelo Eterno, e da mesma forma não paravam enquanto o Eterno não o determinasse. Então, como a Torá fala aqui, haviam situações que às vezes, segundo a ordem do Eterno, eles paravam um pouco tempo, conforme lemos aqui, às vezes eles ficavam questão de semana, de dias, e já tinham que levantar o acampamento novamente. Então, tudo
tudo que aconteceu no período do deserto ali, do levantar acampamento, montar e desmontar, foi tudo no tempo determinado pelo Eterno. Bom, dessa leitura de hoje, o que nós podemos aprender é que nós devemos também estarmos preparados, né, para saber quando devemos avançar e quando devemos ficar parados. Então, há situações também na nossa vida em que a hora de nós termos que dar uma parada também, né, uma refletida, e há momentos em que nós devemos também caminhar. Bom, nós como seres limitados, temos as nossas limitações, principalmente na questão física, né, na questão da saúde. Nós temos que ter muito cuidado também com o nosso corpo, né, que é o tabernáculo também. Termos muito cuidado, sabermos quando o quanto podemos fazer, conhecer os limites do nosso corpo, as nossas limitações, para que não venhamos sofrer as consequências, né, pelos maus cuidados do nosso corpo. Então, como os filhos de Israel, eles tinham a proteção de Hashem. Hashem era com eles, né? E guardava eles durante a noite e durante o dia. Então, eles tinham essa proteção do Eterno. Então, de certa forma, também cabe a nós termos cuidado, né? E com aquilo que nós, muitas vezes, até queremos fazer ou desejamos fazer, mas isso pode às vezes trazer algumas complicações, né? Então sempre é bom nós procurarmos seguirmos a orientação do Eterno para não sofrermos aí as consequências. O segundo assunto que a Torá fala na aliá de hoje é com respeito ao momento da saída e de levantar o povo e como eles deveriam fazer. Eu fico pensando aqui, né, numa situação de liderança, né? Então, mais de 600 mil homens saíram do Egito, né? Então, já haviam passado 2 anos, crianças já estavam nascendo. Enfim, quantas pessoas estavam ali no deserto? Então, eram muitas pessoas. Então, tinha que haver uma certa organização, né? Então, essa organização do povo era feita por meio do toque. Daqui a Torá fala das cornetas, das trombetas, né? Que não era, no caso aqui, o shofar, né? Então, nós conhecemos o shofar, e que é o feito do carneiro, feito de um outro animal, que é o antípono. Mas aqui a Torá não está falando do som do shofar, ela está falando do som da trombeta. Então, foram as trombetas que foram confeccionadas para serem utilizadas ali no momento para que o povo soubesse, pelo meio do som da trombeta, quando eles deveriam andar, quando eles deveriam parar de andar, tudo por meio dos toques, né? Cada toque representava uma situação, como o som contínuo, né? Também aqui o som que era o retinido, né? Que era feito aqui, esse também gerava uma forma de comportamento, digamos assim, né? Então, por meio do som das trombetas, eles sabiam quando levantavam e quando deveriam andar e quando deveriam permanecer parados.
E a leitura fala acerca das festividades, né? E deveriam então ser tocadas também, e nós temos conhecimento por meio da Torá e por meio de nosso povo quanto ao o toque do shofar nas ocasiões especiais dentro da sinagoga. Então, em Rosh Hashanah, que é Yom Teruah, que é o toque do shofar, e também na festa que nós vimos aqui no início de cada mês, também tocamos o shofar para anunciarmos, né, o início de um novo mês. Então, são situações em que mantemos o toque do shofar, tanto para o anúncio de um novo mês, como também em Rosh Hashanah. Então, de forma que não utilizamos mais aquelas trombetas como eram feitas no passado, mas sabemos que vários utensílios sagrados que serão utilizados no templo serão e já estão sendo fabricados. Então, é bem provável que até mesmo a trombeta seja tocada por ocasião do estabelecimento do terceiro templo. É isso então, mas por hoje nós ficamos por aqui na leitura da quarta Aliyá da Parashá Behalo Terra. Agradecemos a Hashem, nosso Deus, e que Ele vos conceda muita paz, muita alegria neste dia. Seja um dia abençoado, próspero, trazendo a você e a toda a família muitas alegrias. Um ótimo dia a todos, Shalom Lekulam, Boker Tov, e um bom dia, até amanhã, Shalom.